O amor enxuga as lágrimas, de Sônia Tosi, pelo Espírito Irmão Ivo, parte 6, capítulo 24, Uma Nova Vida. No mundo espiritual, como está passando, Rubens? Sinto-me muito bem, irmão Jacob. Tão bem que gostaria de solicitar do mais alto autorização para poder me dedicar a algum trabalho. Ainda é muito cedo, Rubens. Você tem somente 6 meses de retorno da Terra. É prudente que aguarde um pouco e se fortaleça mais, tudo no seu devido tempo. Compreendo, exclamou Rubens um pouco desapontado. Não fique desapontado, Rubens. Compreenda e confie. Tudo na espiritualidade é bem planejado e feito com a finalidade de levar benefício a quem faz e a quem recebe. Desculpe-me, só uma questão me angustia, trazendo-me às vezes um certo desconforto. E qual é, Rubens? A razão pela qual ainda não me encontrei com meus entes queridos, minha esposa, meus filhos e principalmente Isabela e mesmo Fábio, que é filho de 2 grandes amigos meus, porque ninguém veio ainda me ver. Alguns deles já vieram lhe ver, Rubens. Inclusive lhes deram boas-vindas assim que chegou, mas não me recordo. Como já lhe disse, tudo aqui acontece no momento exato que deve acontecer. Você estava ainda sonolento, por esta razão não se recorda, mas virão ter com você novamente. É só aguardar com paciência. Neutralize sua ansiedade e, como já disse, confie. Mas todos estão bem? Claro, Rubens, todos estão bem, seguindo seu caminho de evolução, trabalhando na seara de Jesus, enfim, dentro do equilíbrio e da paz, cada um no lugar que deve estar. Obrigado, irmão Jacob, suas palavras me tranquilizam. Agora descanse, Rubens, ore a Jesus, entregue-se sem reservas ao divino amigo. Tudo segue seu curso normal. Você fez por merecer um retorno tranquilo. Sempre foi justo e bom. Chegou o momento da colheita. Assim que Jacob saiu, Rubens deixou-se vagar em seus pensamentos. Sempre acreditara na vida futura, mas não imaginava que tudo fosse tão real. Olhava-se e via seu corpo igual ao que tinha na terra, quando encarnado, mas havia algo diferente. Era mais leve, etéreo, sutil, e admirava-se de não poder apalpá-lo. Lembro-me da doutrina espírita, especialmente do livro dos espíritos. Dizia para si mesmo, este deve ser o perispírito. Realmente é verdade. Sinto-me vivo, penso, sinto e raciocino. Meus sentimentos são os mesmos. Tudo é verdade. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se separa gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, porém, sobretudo naqueles para quem a vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado, e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Fábio e Isabela
Acabavam de sair de uma palestra do irmão Jeremias e comentavam com outros espíritos afins o teor dos ensinamentos contidos na grande sabedoria de Jeremias. Nestes anos todos que me encontro na erraticidade, aprendi muitas coisas. Me fortaleci e estou me preparando para uma nova encarnação. Mas hoje, ouvindo a explanação do querido irmão Jeremias, tomei a consciência definitiva da importância do amor na construção da nossa evolução espiritual. Espero não me esquecer disso na minha próxima experiência na Terra. É verdade, Fábio. Se não existir amor, não existirá transformação, pois somente este sentimento traz consigo a compreensão, o altruísmo, a generosidade e, acima de tudo, a bondade e a benevolência em relação ao convívio com o semelhante, disse Isabela. Anos atrás, por ocasião do meu retorno da terra, sofri muito com o desespero de minha mãe, sua inconformação e seu afastamento de Deus. Esta sua atitude impedia-me de me adequar à minha nova vida. A cada lamento queria voltar e ajudá-la, mas não tinha ainda condições de fazer nada por ela. Então me desequilibrava no afã de querer retornar ao meu lar terreno. Carla, uma garota de 17 anos, desencarnada por causa de uma leucemia, confidenciou aos amigos. O que você está dizendo é bem verdade, Fábio. Comigo aconteceu algo parecido. Meus pais não se conformaram com a separação e se afastaram de Deus completamente, culpando pelo sofrimento que passavam. Gritavam, blasfemavam contra o Criador. Enfim, cada vez mais impediam-me de encontrar a paz com a aceitação do meu desencarne. Sofri muito, até que, por misericórdia do divino amigo, fui agraciada com a bênção divina. Isolaram-me para que nenhum grito de desespero ou chamamento de meus pais pudessem chegar até meu espírito. Como fizeram isso? Não sei, Isabela. Como se faz isso eu não sei. O que sei é que fui recebendo tratamento, orientação. Aos poucos fui me entregando à prece, aceitando minha nova situação e encontrei meu equilíbrio e minha paz. E quanto tempo durou a inconformação de seus pais? Perguntou Fábio. 5 anos, Fábio. 5 longos anos. Somente há 2 anos é que eles se conformaram e seguem a vida em harmonia. E como aconteceu esta aceitação, veio a compreensão de que precisamos aceitar a vontade de Deus, que a separação acontecerá um dia para todos. E a única certeza que temos quando estamos encarnados, que o retorno acontecerá para todos. Bem, uma vizinha de meus pais é espírita, conhecedora e praticante da doutrina em toda a sua pureza. Com paciência e carinho, deu-lhes assistência, até que um dia conseguiu levá-los ao centro espírita que frequenta. Devagar, foram tomando conhecimento da vida futura, que a morte não existe, que a chama da vida não se extingue, apenas se transforma. Deus não iria criar seus filhos para posteriormente acabar com eles. O Espírito é eterno e aqueles que partem continuam existindo em alguma morada da casa do Pai, nutrindo o mesmo sentimento de amor para com seus entes queridos que na terra ficaram. O reino de Deus é infinito e nele existem muitas moradas. Com minha mãe também foi assim, Carla. Ela caiu no desespero e na depressão. Se não fosse o pai de Isabela, o querido e bondoso Dr. Rubens, minha mãe não teria encontrado o caminho de volta. É por isso, Isabela, que quando soube do retorno de seu pai, quis logo estar com você, para junto com você agradecer a ele o bem que fez a minha mãe e a mim. Solicitei autorização para isso no que fui atendido. Veja você, Fábio, meu pai ajudou tanto sua mãe e, no entanto, quando retornei, foi sua mãe quem o auxiliou a retornar, sua esperança e sua vida de amor. É verdade, eles conseguiram enxugar suas lágrimas baseados no amor que constrói. O ser humano sempre desequilibra quando o coração é atingido. É por isso que necessitamos prestar muita atenção em nossas reações diante de um grande sofrimento. Nunca se deve fechar as portas para o amor de Deus, pois somente esse amor nos traz a consolação e o entendimento para os desígnios divinos. Entregar-se ao desespero desarrazoado é negar a fé que se diz ter, é permitir a ausência de Deus em seu coração, disse Isabela. Nossos parentes que ficam se esquecem de que quando enviam para nós pensamentos de amor e saudade,
Esta lembrança nos deixa mais felizes, aumenta o nosso bem-estar, e para aqueles que ainda não encontraram a felicidade no reino de Deus e sofrem, serve-lhes de alívio e é um bálsamo para suas dores. A alma, no instante da morte, volta a ser espírito e retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. A sua individualidade, ela não a perde jamais. Esta individualidade ela constata por meio de um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. O espírito leva a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à sua vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. A prova da individualidade da alma nós a temos pelas comunicações que obtemos. Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz nos fala e nos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. A separação da alma e do corpo não é dolorosa. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. A partir do momento que se desligam os liames que a retinham, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse liberto. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende, pouco a pouco, dos seus liames. Eles se soltam e não se rompem. O irmão Jacob autorizou que fôssemos visitar seu pai, Isabela. Disse-me que ele se encontra preparado para o encontro com você. Isabela sentiu uma imensa alegria tomar conta de todo o seu ser. Fábio, você não sabe quanto esperava por este encontro. Vamos. Antes, preciso lhe dizer que o irmão Jacob pediu que controlasse sua ansiedade e não comentasse nada sobre sua mãe e seus 2 irmãos. Uma sombra de tristeza abateu o semblante risonho de Isabela. Por que, Fábio? Não sei lhe responder, Isabela, mas devemos sempre acatar e respeitar as orientações dos nossos superiores. Sempre existe uma causa justa. Está certo, vamos então. Quer nos acompanhar, Carla? Perguntou delicadamente Fábio. Obrigada, amigos, mas não posso. Tenho uma tarefa a cumprir. Então, até mais tarde. Até mais tarde. Fábio e Isabela seguiram ao encontro de Rubens. Isabela esforçava-se para se equilibrar, controlando sua ansiedade e expectativa. Capítulo 25. Reencontro. Rubens, imerso em suas reflexões, a paz reinava naquele quarto, onde abrigava um espírito que, vencendo todas as provas às quais fora submetido na sua trajetória na terra, conseguira se firmar como um vencedor, demonstrar amor e generosidade, não questionar os desígnios de Deus, e mesmo quando seu coração abatido por mais uma prova de separação se inclinar ao desânimo, conseguira mais uma vez se reerguer e secar suas lágrimas sempre em favor do semelhante. Isabela sentiu uma ternura imensa invadir todo o seu ser. Foi aquele espírito que estivera ao seu lado nos seus anos terrenos, que a amara e auxiliara a superar as limitações de seu corpo físico, preso a uma cadeira de rodas. Fábio conseguia compartilhar de toda a sua emoção, afinal, fora ele quem levantara sua mãe e mostrara-lhe as maravilhas da fé e da aceitação da vontade de Deus. Quando tomamos consciência de que esta vontade é soberana e que jamais poderemos mudar, esta é a grande sabedoria, tomar consciência do que podemos e devemos fazer para modificar certas situações que estão ao nosso alcance e aceitar com fé e subservência ao Criador, quando não conseguimos entender as razões e os porquês das dores que sofremos e nas quais não podemos interferir. Rubens percebeu a presença dos 2 espíritos e virou-se. Todo o seu ser iluminou-se de alegria e emoção ao ver a filha querida. Isabela, sou eu sim, papai. Graças ao Senhor nos reencontramos. Esta é a grande bênção, poder estar novamente junto daqueles que amamos e que deixamos na terra.
Ao olhar indagador de Rubens, Isabela disse: Este é Fábio, pai, lembra-se dele? O filho de Marília e Paulo. Somos grandes amigos. E voltando-se para Fábio, perguntou-lhe: Não somos, Fábio? Claro, Isabela. Que prazer reencontrá-lo, Fábio. Tenho grande estima por seus pais terrenos. São espíritos lutadores e que estão dando continuidade à tarefa que deixei na terra. Posso dizer-lhe que sinto por você a mesma estima e afeto que cresce ao saber de sua amizade por Isabela. É uma bênção que recebo neste instante. O Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tinham mantido reciprocamente. Quase sempre, eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Enquanto os três espíritos se deliciavam com o encontro tão esperado, entrou no quarto de Rubens o irmão até então desconhecido para ele. Posso fazer parte deste momento de união e afeto? Perguntou sorrindo. Claro, apressou-se Rubens a responder. Hoje é um dia muito feliz para mim. Jesus está me agraciando com uma bênção ao permitir meu encontro com Isabela e Fábio. Sinto a felicidade de vocês pela paz reinante neste recinto. Percebendo o desejo de Rubens de identificá-lo, apressou-se a se apresentar. Sou Horácio, discípulo do irmão Jacob. Acompanhei ao lado do meu querido mestre a sua trajetória de lutas e vitórias, Dr. Rubens. Solicitei aos superiores a permissão de acompanhá-lo na sua caminhada terrena, no que fui atendido. Conheci-o quando encarnado e sabia que poderia aprender muito com o Senhor. A sua generosidade, o seu amor espontâneo pelo semelhante, atingiram meu coração e nunca o esqueci. Rubens surpreendeu-se. Não se lembrava de tê-lo conhecido na terra. Não se questione, nem se sinta embaraçado. Não se lembra mesmo de mim. Esta é a característica do bem feito por um impulso generoso. Aquele que o faz nada cobra, não exige recompensa e esquece o ato de bondade praticado, não por descaso, mas por saber que foi um dever cumprido, o amor executado por conta da aceitação e da compreensão dos ensinamentos de Jesus. Só age assim aquele que se sente seguro na fé. Hoje vim agradecer-lhe. Rubens estava estupefato. Realmente não se lembrava de nenhuma situação em que Horácio estivesse envolvido. Perdoe-me, mas poderia me dizer de onde me conhece? Claro, vim aqui para agradecer-lhe. Diante da interrogação de Rubens, Horácio iniciou sua narrativa. Quando na minha estada na terra, contraí matrimônio com Lucila, moça de classe média, bonita, estudada, simpática, enfim, para mim possuía todas as qualidades com as quais eu sonhava na mulher que iria ser minha companheira e mãe de meus filhos. Apaixonei-me perdidamente. Namoramos durante 1 ano e meio e nos casamos. No início tudo parecia caminhar de acordo com meus sonhos e me senti o homem mais feliz e afortunado do mundo. Todos os meus desejos pareciam se realizar e para que meu universo de felicidade se completasse, só faltava uma criança me chamar de pai. Lucila parecia comungar com a minha aspiração. Após 8 meses de casamento, comecei a notar em Lucila uma irritação notoriamente visível. Questionada sobre a razão desta mudança de comportamento, respondeu-me estar grávida. Quase enlouqueci de tanta felicidade. Meu maior sonho iria se tornar realidade. Peguei-a no colo e beijei-a com carinho e profundo amor. Não podia imaginar que o mesmo não acontecia com Lucila. Passou-se 1 mês. Certo dia, ao regressar do trabalho, encontrei acamada, pálida e fraca. Assustado, quis inteirar-me do que acontecera para deixá-la naquele estado. Perdi o bebê, respondeu-me. Com o rosto entre as mãos, chorei como uma criança, mas logo tentei acalmá-la, dizendo que Deus enviaria outra criança para nos alegrar. Lucila piorou. Sem demora, levei ao hospital mais próximo, onde internada recebeu o atendimento necessário. Mas apesar da habilidade do médico, seu estado piorou. Meu desespero era quase incontrolável. Senhor Horácio, disse-me o médico, como foi permitir que sua esposa fizesse o aborto? O aborto? Sim.
e com mãos incapazes, curiosas, que matam sem escrúpulos. Seu estado é grave, completou. Diante da minha perplexidade, o doutor percebeu que de nada eu tinha conhecimento. Lucila pressentiu seu fim. Chamando-me, disse com voz fraca, mas sem demonstrar nenhum arrependimento ou emoção: Não sofra. Não chore nem se desespere, Horácio. O filho não era seu. Meu mundo desmoronou mais uma vez, levando com ele minha alegria, minha esperança e a minha fé na vida e em Deus. Quase num sussurro perguntei: Por que, Lucila? Porque conheci outro homem e me apaixonei perdidamente por ele. Em 8 meses, você deixou de me amar. Eu nunca fui apaixonada por você, Horácio. Casei-me porque vi em você um porto seguro. Naquele momento, foi como se meu coração se petrificasse. A revolta e o ódio se instalaram em mim, impedindo-me de sentir qualquer outro sentimento que não fosse o rancor. Lucila desencarnou e levou com ela qualquer possibilidade de vida em mim. Comecei a beber, perdi o emprego, a dignidade e os amigos. Em uma das minhas insanidades alcoólicas, encaminharam-me para o seu hospital, Dr. Rubens. Foi o senhor, com seu conhecimento médico e sua grande capacidade de compreender as fraquezas do próximo e amá-lo mesmo assim, quem me adotou como filho. Tratou-me como uma criança perdida, mostrou-me o rumo a seguir, devolveu-me com sua generosidade a consciência de que necessitamos prosseguir mesmo e principalmente quando a dor nos visita. Ensinou-me que é nessa hora que damos testemunho de que nossa fé é real, que a presença de Deus em nós é verdadeira. Foi o Senhor que me mostrou tudo isso, quem me acompanhou e me reergueu no momento em que me faltou o estímulo. Voltei a trabalhar, reconquistei minha autoestima e reconstruí minha vida. Dediquei-me a aprender o Evangelho de Cristo e conseguir ver a vida com os olhos de esperança e otimismo. Sou-lhe muito grato por isso. E você se casou de novo? Não, Isabela. Após 6 anos desse acontecimento, desencarnei por causa de um acidente de carro. Hoje sei o porquê de tudo me aconteceu e agradeço a Deus e ao querido Mestre Jesus ter permitido que eu tivesse o Mestre como o irmão Jacob. Rubens se emocionou. Não me agradeço, Horácio, o mérito é todo seu. Tudo o que ele disse estava intrínseco em seu ser, mas foi o Senhor que me fez enxergar. Foi o Senhor quem tirou de dentro de mim o que sufoquei com meu ódio. Enquanto muitos criticavam e me chamavam de bêbado, o Senhor se apiedou de mim e auxiliou para que eu me reencontrasse. Bem, disse Fábio, mais uma vez tomamos consciência do poder de Jesus em nossa vida, quando permitimos a entrada desse amor infinito no nosso coração. Obrigado, Horácio. Fico feliz por ter, de alguma forma, colaborado com você no momento difícil pelo qual passou. Rubens calou-se. Diante do silêncio do pai, Isabela lhe perguntou: O que foi, pai? Ficou pensativo, não se sente bem, quer descansar? É que ainda não entendi, porque minha esposa e meus outros filhos não vieram ainda me ver. Foi Horácio quem respondeu: Meu amigo, nada acontece antes do momento certo. As leis são respeitadas. Nosso querido Jacob se encarregará de tudo. As coisas na espiritualidade acontecem não para satisfazer curiosidades, mas para trazer benefícios. Tenha calma e confiança. Nós vamos nos retirar. Aproveite e se entregue à prece que nos acalma e equilibra. Assim que Fábio, Isabela e Horácio se retiraram, Rubens ajoelhou-se em frente ao lindo quadro de Maria de Nazaré e orou. Graças vos dou, Mãe de Jesus, e ajoelhado aos vossos pés, entrego meu coração agradecido pelas bênçãos recebidas durante a minha estada na vida física, e agora me encontro de volta à pátria espiritual. Curvo-me diante de vossa grandeza, e humilde vos suplico, permita meu reencontro com aquela que foi minha companheira na vida terrena, assim como com meus 2 filhos, que com ela retornaram à casa do Senhor. Sinto meu espírito inquieto e ansioso, mas se ainda não for um momento propício, aceito a vossa vontade como soberana e aguardo a hora do chamado como o menor de vossos filhos. Assim seja. Todo o quarto estava inundado por uma luz violeta que envolvia Rubens e acalmava seu espírito. Capítulo 26. Rubens e Júlia. Rubens estudava o Evangelho, usufruindo da doce paz
reinante no parque arborizado e florido. O sussurrar da água descendo pela cascata convidava a meditação. 2 meses se passaram, desde o encontro com Isabela. Rubens aguardava com paciência a realização de seu sonho de se reencontrar com Júlia e os filhos, Francisco e Carlos. Sabia por meio de Fábio e Isabela que na terra todos os amigos estavam bem. O lar de Isabela a cada dia se firmava como exemplo de amor e fraternidade, graças aos esforços de todos que ali trabalhavam, especialmente Marília e Paulo. Somente a saudade de Júlia e dos filhos perturbava ainda seu espírito. Posso me sentar? Rubens olhou e esboçou um largo sorriso. Claro, irmão Jacob, sua presença só me traz alegria. Tenho boas notícias para você. Quais? Vou levá-la ao encontro de Júlia. Rubens sentiu uma leve vertigem. Mal podia controlar sua emoção. Quando? Perguntou timidamente. Agora. Agora, sim. Por que não? A não ser que não queira ir. Não brinque comigo, irmão Jacob. Sabe que é meu sonho, desde que aqui cheguei a encontrar Júlia. Se estiver preparado, podemos ir. Espere, como ela está? Jacob percebeu tremor e ansiedade em Rubens. É como eu pensava, exclamou. É melhor que saiba a história de Júlia antes de encontrá-la. Creio que assim manterá o equilíbrio para o seu próprio benefício. Sente-se, vamos conversar. Rubens, obedecendo, sentou-se e aguardou. Meu caro amigo, iniciou Jacob. Nem tudo corre da maneira que imaginamos. A cabeça de cada um responde à crença que cada um agasalha em seu ser. O que acreditamos ser verdade nem sempre é. E se não damos nenhuma chance a nós mesmos para que esta pseudo-verdade se desmistifique, fechando nossos ouvidos às explicações que poderiam trazer a consciência de que estamos errados, caímos em um engano destrutivo e perigoso, que pode nos levar a anos de sofrimento e amargura. Isto aconteceu com nossa querida irmã Júlia. O acidente que a trouxe com seus filhos de volta à casa espiritual seguiu apenas o curso natural do planejamento espiritual. Não consigo entender, irmão Jacob. Júlia, assim como Francisco e Carlos, foi logo socorrida e levada para o Hospital Maria de Nazaré. Ficou adormecida por 4 meses. Assim que acordou, apesar de todo o acompanhamento necessário, desequilibrou-se e recusou qualquer auxílio. Sentia-se responsável pelo acidente. Culpou-se de uma maneira tão severa que nada conseguia penetrar seu coração. Começou a sentir medo, principalmente de você, pois acreditava que iria castigá-la por ter matado seus filhos. Quis ir embora de nossa colônia e se perdeu vagando por muitos anos, tentando se punir por um mal que não tinha culpa nenhuma. Entrou em demência profunda e mais parecia uma andarilha, sem rumo, sem destino, sem Deus. Quando Isabela retornou, assim que tomou conhecimento do estado deplorável da mãe e se sentiu capaz, solicitou permissão para acompanhar uma equipe socorrista e com ela foi à busca de Júlia. Júlia não a reconheceu de imediato, mas cansada e tocada pela vibração terna e amorosa de Isabela, pediu ajuda. Foi recolhida e trazida novamente ao hospital, onde começou um tratamento para fazê-la voltar à sua realidade. Tudo foi muito lento, respeitando o tempo de Júlia. Posteriormente reconheceu a filha e docilmente entregou-se ao amor de Jesus, aceitando com passividade todas as orientações, os passos que a fortaleciam, enfim, os medicamentos para recobrar seu equilíbrio. Já estava fortalecida e em paz quando soube do seu retorno. O antigo medo voltou. Esses meses todos, Isabela e Fábio, assistidos pelo Dr. Danilo, querido irmão colaborador eficiente do hospital, cuidaram dela com dedicação e desvelo. Hoje ela se sente segura para encontrar você, mas é muito importante a maneira como você se comportará com ela. Eu a amo, irmão Jacob, e jamais a acusei de culpa alguma. Eu sei, mas ela não sabe que em nenhum momento você a culpou. Quero apenas que não passe para ela nenhum sentimento de frustração ou qualquer outro que possa desencadear seu desequilíbrio novamente. Júlia é um espírito fraco, Rubens, e você já aprendeu a compreender as fragilidades e fraquezas dos outros. Mas por que se culpou tanto? Na perícia ficou provado que a culpa tinha sido toda do motorista do caminhão, que transitava na contramão. Ela não teve culpa de nada, foi uma vítima.
Você sabe disso e nós também, Rubens. As mortes violentas trazem frequentemente perturbações muito grandes para o espírito, que é surpreendido com a separação inesperada. Júlia culpou-se da morte de Francisco e Carlos. Foi a maneira que ela mesma encontrou de se punir. É por isso que devemos ter muito cuidado com nossas crenças. Nosso cérebro sempre encontra um jeito de nos satisfazer. Irmão Jacob, Francisco e Carlos, quando poderei estar com eles, você poderá vê-los em outro corpo físico, Rubens. Encontram-se reencarnados. Reencarnados? Sim, reencarnar em um lar espírita, família simples, que tem como ideal de vida exercitar o amor fraternal. Moram em uma cidade pequena do interior de Santa Catarina e são novamente irmãos consanguíneos. Francisco hoje se chama Gabriel, está com 4 anos de idade. Carlos é Rafael e conta 2 aninhos. Vivem felizes e levaram como proposta de vida uma importante tarefa social junto à comunidade de sua cidade. Entristeço-me por não poder estar com eles, vê-los mais uma vez como meus filhos, mas alegro-me pelo fato de terem conseguido nova oportunidade de se reencarnar, relativamente em um curto espaço de tempo, e preparados para uma tarefa importante junto ao Evangelho de Jesus. Eles sofrem muito quando retornaram com Júlia? Não, Rubens. São 2 espíritos esclarecidos, firmes em seus propósitos do bem e muito bem alicerçados na fé. Não tardaram a se equilibrar e a recordar o porquê de tudo acontecer daquela forma. Ficaram felizes por terem cumprido de maneira satisfatória a proposta daquela encarnação, que era auxiliar um grande e estimado amigo, você. Jacob percebeu a expressão de Rubens e captou seu pensamento. Diga-me sem constrangimento, amigo, o que gostaria de saber. Ocorreu-me então que tudo era uma prova para mim e não para eles. É verdade. Alegro-me que tenha percebido sozinho. Mas e Júlia? Se ela também se propôs a me auxiliar, porque no retorno entrou em desequilíbrio. Júlia é um espírito bom, porém fraco. A atitude dela foi inesperada também para nós. Ficamos surpresos. Ela mesma solicitou permissão para ajudá-lo nesta prova, antes de se reencarnar. Em uma encarnação passada, foi sua mãe terrena, e por conta do grande amor que sentia por você, quis ajudá-lo a vencer suas más tendências. Tendências essas que ela mesma alimentou com uma educação fraca e sem pulso. Não combateu os germes dos sentimentos mesquinhos que corriam sua alma. E você muito errou. Por esta razão quis estar novamente com você e fazê-lo feliz dentro do amor e da sensatez, o que conseguiu, pois como marido e mulher viveram a felicidade plena. É verdade, fui muito feliz ao lado dela, mas por que o desequilíbrio? Infelizmente, ao retornar, Júlia não entendeu e não aceitou a separação súbita. Sofreu pela teimosia de não querer compreender. Culpou-se por infligir ao ser que amava tanto sofrimento e a partir dessa crença entrou em demência. Por esta e outras razões, volto a dizer que é importante vigiar a nossa mente, o que agasalhamos dentro de nós, o que acreditamos como verdade absoluta. Todos são passíveis de erro, por isso não se pode ser fanático nem radical demais. E como ela está agora? Feliz, equilibrada e ansiosa por ver você. Explique-me, o que deveria aprender para que me fosse imposta uma prova tão dura e penosa? Esta prova não lhe foi imposta, mas escolhida por você mesmo. Quis que seu coração se sensibilizasse pelas perdas. A partir de todo esse sofrimento, seu coração se abriu para entender a razão da vida. Aprendeu a perder, a amar e a compreender as fraquezas humanas. Tomou consciência da importância da fraternidade. Amparou e auxiliou quantos se aproximaram de você. Tornou-se melhor e mais justo, enfim. Fortaleceu seu espírito na fé e extirpou a semente do orgulho e do egoísmo. E sendo assim, pôde retornar como um vencedor. Falta-me apenas uma explicação. Pergunte. Isabela, minha doce e querida Isabela. Rubens, Isabela já esteve ao seu lado em outras encarnações e sempre se gostaram muito. É um espírito forte e vencedor. Por meio dessa força, ajudou a enxergar que sempre vale a pena viver, que nenhum sofrimento ou dor pode superar o amor de Deus. Criança ainda, se viu presa em uma cadeira de rodas, mas mesmo assim mostrou-lhe a alegria e o otimismo.
Ensinou-lhe que se pode ser feliz mesmo quando os sonhos não se realizam, porque a felicidade é um estado de alma. Realmente, ela foi um anjo em minha vida. Julgava que era eu quem a amparava, e na realidade, era ela quem me ensinava a mágica do amor. Rubens, a humanidade sofre, porque insiste em idolatrar o poder e a riqueza. As conquistas e as aquisições materiais estão sempre em primeiro plano. Não consegue perceber os valores reais que se devem cultivar e insiste nos enganos que fatalmente nos levam ao sofrimento futuro. E quando isso mudará, irmão Jacob? Quando o homem aprender a amar seu semelhante como Jesus amou e exemplificou, quando aprender a respeitar a liberdade e a limitação do seu próximo, enfim, quando entender que a casa de Deus pertence a todas as criaturas e todos têm igualmente direito a um lugar ao sol. Mas o homem não quer compartilhar, dividir, ao contrário, acostumou-se tanto a enganar, a tirar vantagem em benefício próprio, que o caminho de volta cada vez se distancia mais. Tem razão. Como sou feliz e agradeço a Deus por ter conseguido vencer. Rubens, ninguém consegue vencer se não se preparar e semear para isso. E a preparação se inicia conhecendo e praticando o Evangelho de Jesus. Rubens sentia-se leve e em paz. Pensava em como tudo na espiritualidade é lógico, justo e planejado. Jacob, tirando de suas reflexões, chamou para ir ao encontro de Júlia. Rubens seguiu. Encerrava-se ali a trajetória de um espírito que fez da terra sua escola de amor. Sofreu, amou, evoluiu, aprendeu a se depurar por meio da vivência do amor. Enxugou suas lágrimas nos lenços sedosos do amor. Acreditou que ninguém se torna sensível ao sofrimento alheio se não vivê-lo. Ninguém sabe a dor de uma lágrima se suas faces nunca foram molhadas por uma. Enfim, ninguém sabe o valor da luz se não conhecer a sombra. Este é o desfecho de uma história, de uma etapa na imensa trajetória de uma alma, mas também o início de um novo aprendizado, para que a evolução se faça no infinito universo de Deus. Necessário se faz compreender a importância do amor em todas as suas formas, da fé raciocinada e da ligação plena e verdadeira com Deus, para que possamos promover a nossa reforma íntima, que nos aproximará mais do Criador. Não se deve ter apenas a aparência da piedade ou da bondade, mas ser realmente bom e piedoso. Nossa conduta deve ser coerente, como que se diz, se prega, se assim não for. Será apenas um fingimento. Deus quer que seus filhos o adorem com sinceridade, do fundo do coração e fazendo todo o bem que se pode fazer. Aquele que se vangloria de adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros ou ambicioso de bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem e ignorante, e será tratado da maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derrubar ao passar, vós o desculpais, mas se é um homem que enxerga bem, vós o censurais e com razão. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, não têm nenhum mérito aos seus olhos, pois, se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não se tenha feito. Capítulo 27. A vida prossegue. Marília brincava com a netinha no jardim de sua casa. Marina, com apenas 1 aninho, respondia às demonstrações de carinho de sua avó. Esperta, alegre e saudável, era a alegria de Paulo e Marília. Laís, ao se casar com Renato, optaram em continuar morando com seus pais, fato que proporcionou a eles uma grande satisfação. André fazia residência no hospital e, apesar da distância da cidade onde estava não ser tão grande, vinha pouco visitar os pais, devido aos compromissos como médico residente. Desde a desencarnação de Inês, vítima de um infarto,
Paulo e Marília sentiram-se um pouco sós em uma casa tão espaçosa, razão pela qual Laís e Renato preferiram ficar com eles. Tudo era harmonia naquele lar, que já havia experimentado o sofrimento, mas que continuara de pé, por conta do esforço e da fé existentes naquele casal. Muitas vezes o desânimo tentara encobrir a disposição com que Paulo e Marília enfrentavam seu dia a dia, mas baseados nos esclarecimentos recebidos de Rubens, esforçavam-se para não acrescentar mais problemas aos que já existiam, e logo retomavam a disposição e o ânimo para enfrentá-los. Aprenderam que não se deve acrescentar mais miséria à miséria já existente, e que a pior de todas elas é a miséria espiritual, é o coração vazio de fé pela ausência de Deus. Continuava com seu trabalho social no lar de Isabela, que a cada dia acrescentava mais luz na sua grande fraternidade. Marília, durante esses anos, enfrentara 2 cirurgias, mas seu corpo físico se enfraquecia, sua alma mais e mais se fortalecia pela caridade que aprendera a exercitar. Soubera pelas cartas de Laura, que chegavam regularmente, que Marcos se formara técnico em computação, estava de casamento marcado com Priscila, moça que, segundo Laura, dava demonstrações de ótimo caráter, o que deixava Laura e Pedro felizes com a escolha do filho. Muitas vezes, Marília, em suas reflexões, revivia seu passado, todos os acontecimentos que lhe trouxeram dor, e que tanto ela quanto Paulo haviam enfrentado. Percebia que na superação desses fatos ruins e conflitantes sempre fora o amor, a mola mestra que os impulsionara para as soluções acertadas. Lembrava-se sempre do querido amigo Rubens, que tanta importância tivera em sua vida. A cada pensamento enviava vibração de carinho e agradecimento por todo o bem que tinha feito, tanto para ela quanto para toda a sua família. Querido amigo, pensava, foi uma grande bênção ter convivido com você, aprendido com você a valorizar cada minuto vivido e ser feliz pelo simples fato de poder respirar. Que Jesus o abençoe na sua caminhada espiritual, que acredito eu deve estar sendo de glórias. Mãe, mãe, exclamou Laís. Que foi, filha? Há tempos estou chamando e a senhora não responde, estava tão absorta. É que Marina adormeceu em meu colo e entreguei-me aos meus pensamentos. O que deseja, Laís? Nada, mãe. É que vim ver como estava Marina, só isso. Já que ela dormiu, vou colocá-la no berço. É melhor mesmo, filha. Ela dormirá mais confortável. Laís entrou carregando a filha no colo. Marília também resolvera entrar, quando foi surpreendida por uma voz sofrida que a chamava no portão de sua casa. Aproximou-se e educadamente perguntou, eu a conheço? Não, dona Marília, mas eu a conheço. Em que posso ajudá-la? Posso entrar? Dizendo isso, percebeu o ar indeciso de Marília e complementou. Não tenha receio. Não vim para fazer-lhe mal algum. Ao contrário, vim pedir-lhe ajuda. Moro a 3 quadras daqui. Estou passando pelo pior momento da minha vida. Total desespero. Sei que somente a senhora poderá entender o meu sofrimento e me ajudar. Marília enterneceu-se, com a visível angústia estampada no rosto e nos olhos tristes daquela mulher. Abriu o portão e a convidou a entrar. Sentaram-se no mesmo banco, no qual momentos antes brincava com sua netinha. Qual seu nome? Yolanda. Em que posso ajudá-la, Yolanda? Dona Marília? Por favor, só Marília. Está bem, Marília, repetiu. Estou vivendo, como já disse, o pior momento da minha vida. O fundo do poço, como todos dizem, e não vejo a tão famosa luz no fim do túnel. Mas o que aconteceu de tão grave assim? Perdi meu filho, exclamou quase gritando. E não posso aceitar isso. Ele era tão jovem, tão cheio de vida, de esperança, de ideias, e morrer assim de uma maneira tão brutal, sem nenhuma razão. Por segundos, Marília se ausentou e viu a si própria quando se separou de Fábio. O mesmo desespero, a mesma revolta, a mesma angústia, a mesma falta de fé. A situação se repete, ela pensou, movida pela força dos sentimentos que assaltaram seu coração naquela época, e compreendendo toda a dor, todo o redemoinho que com certeza estava aprisionando o coração daquela pobre mulher, condoeu-se ainda mais de Yolanda, pois pôde se identificar com ela e compreender ainda mais a dor que ela estava sentindo. Notou uma leve brisa envolvê-la e foi como se uma voz amiga lhe dissesse em um sussurro, Marília,
Ajude a sair desse desespero. Mostre-lhe a única forma de encontrar novamente a esperança e a fé. Fale-lhe do amor de Deus e da necessidade de redescobrir a vida em meio à tristeza que a está sufocando. Você conseguiu. Auxilie para que ela consiga também. Todos um dia sofrerão a dor da separação. Mostre-lhe como passar por essa dor e sair ileso, sem colocar ranço e mofo no coração. Voltando à realidade, Marília segurou as mãos de Yolanda com carinho maternal. Ele estava doente? Não. Foi brutalmente assassinado por um assaltante, que reduziu o valor de sua vida a um par de... Eu sei que você também passou por este sofrimento. Perdeu um filho. Diga-me, pelo amor de Deus, o que fez para continuar vivendo. Marília respirou fundo. Não queria que sua ferida sangrasse novamente. Pensou em Jesus e respondeu: aprendi com um grande amigo que jamais devemos acrescentar mais sofrimento ao nosso sofrimento, que se fechamos o coração para todas as possibilidades de superação dessa dor, dificilmente nos livraremos dela. Aprendi que eu não era a única a sofrer no mundo, que existiam mães que já haviam se separado de 2 ou 3 filhos, e que se confiasse em Deus na sua sabedoria e justiça, se me entregasse o amor para com ela enxugar as minhas lágrimas, poderia encontrar senão a felicidade antiga, pelo menos a paz que se pode ter quando sofremos com Jesus. Yolanda se entregava às palavras de Marília como um náufrago se apega a uma tábua de salvação. Com voz mais contida disse: mas Marília, eu sou mãe. Eu sei. Eu também sou e sobrevivi a este vendaval. Outras mães também sobreviveram. Demorei, mas aprendi que se pode viver apesar da dor que nos sufoca. Gostaria que você não demorasse tanto como eu demorei a perceber a presença de Deus em sua vida, principalmente nesta situação de angústia. Lembre-se de que você sofre a separação de um filho digno e bom, mas a mãe daquele que levianamente tirou a vida do seu filho sofre tanto quanto você, e ainda com o agravante de saber da maldade, da leviandade, da imprudência e mesmo da insanidade espiritual do coração do seu filho. Sofre por perceber a completa ausência de amor e de Deus naquele ser que saiu de suas entranhas. Por isso, Yolanda, não alimente sentimentos de vingança, a reação vem por si só. Yolanda continuava pensativa. Yolanda, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19, nós encontramos a saída para nossas aflições. Use só remédio, é infalível para aqueles que estão atravessando males cruciantes. A fé é o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Marília, como suas palavras me acalmam. É como se eu conseguisse ver, fraca, mas existente à luz do fim do túnel. Que bom, Yolanda, poder ajudá-la neste momento. É importante que saiba que nada vai desaparecendo como em um passe de mágica. Esta luz fraca vai aumentando, brilhando e se tornando forte gradativamente. A cada dia, a partir do momento que você quiser acalmar sua dor e se entregar ao amor de Deus, se esforçando para compreender seus desígnios. A nossa alegria é saber que nenhum sofrimento é eterno e não dura um só dia mais que o necessário. Um dia ele adormece e conseguimos nos sentir felizes novamente. Você é realmente tudo aquilo que as pessoas falam de você, amiga e fraterna, é realmente uma pessoa especial. Você está exagerando, Yolanda. Posso ser um pouco melhor do que fui tempos atrás. Apenas tento passar para você o que o meu grande amigo me ensinou no meu momento de desespero. Sem amor não existe paz. Tudo o que aprendemos devemos compartilhar com o nosso próximo e não trancafiar o que sabemos em nosso coração, impedindo que o semelhante tenha acesso à informação edificante e, consequentemente, diminuindo-lhe a chance de renovação. Obrigada, Marília. Sinto-me em condições de refletir em tudo o que me disse. Faça isso, reflita, e lembre-se de que a distância não existe para aqueles que amam. Seu filho continua amando você e espera prosseguir recebendo o mesmo amor e carinho com os quais você o criou.
Este amor chegará até ele como um bálsamo, aliviando a saudade e estimulando sua estrada de evolução. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Teria algum inconveniente se eu me tornasse uma voluntária no lar de Isabela que você dirige? Nenhum, Yolanda. Ao contrário, iria lhe fazer muito bem e traria uma grande alegria para todos nós. Apareça por lá um dia, assim tomará conhecimento do trabalho que fazemos. Inicie no dia que quiser e se sentir preparada para assumir esta tarefa será muito útil, creia. Eu vou pensar em tudo o que me disse e, se Deus quiser, conseguirei sair da autocompaixão, do papel de vítima e de sofredora. Isso mesmo, Yolanda, você conseguirá. Transforme seu sofrimento na alegria de muitos irmãozinhos que necessitam. Guarde seu filho no lugar mais nobre de seu coração. Deixe o amor que sente por ele existir sempre, se anular o amor que pode sentir pelo seu semelhante. Verá como a paz retornará ao seu coração e à vida. Delicadamente Marília perguntou: aceita um café, um suco? Não, obrigada. O que vim buscar você me deu, o ombro amigo e a palavra de incentivo que me faltavam. Bem, eu já vou indo, minha amiga. Posso chamá-la de amiga? Claro, Yolanda. Isto só me alegra, ganhar uma nova amiga. Despediram-se. Marília olhou aquela mulher se afastando, ombros levemente curvados pelo peso da dor, e pensava em como nossa vida é cíclica. Tudo o que recebemos podemos dar de volta, se nossos olhos enxergarem, nossos ouvidos ouvirem e nosso coração se abrir para o amor fraternal. Esta capacidade todos nós possuímos, mas às vezes nós mesmos não sabemos. Com o bem-estar, que só sentem aqueles que têm puro coração, Marília entrou feliz por ter sido útil a alguém. Dirigiu-se ao quarto de Marina e olhou eternamente adormecida em seu berço. Querida netinha, que você aprenda que nossa vida está sempre borbulhando. Criamos situações e nem sempre as resolvemos a contento. Mas o que jamais poderá faltar em nosso coração é a fé no Criador e a certeza de que um dia retornaremos para a casa do Pai que está no céu. E nesse retorno levaremos somente as nossas obras, nossos sentimentos e o que fizemos da oportunidade concedida por Deus para evoluirmos em direção à plenitude do amor. Devemos viver cada dia como se fosse o último, fazendo todo o bem que se pode fazer. Final. Como vai você, que partiu sem me dizer adeus? Quisera neste instante saber da sua vida na espiritualidade, seu trabalho, suas conquistas, sua paz. Ah, se eu pudesse lhe dizer agora que foi o alvo perfeito da dor. Meu peito atingido só pode encontrar alívio nas palavras mansas do Cristo e na certeza da continuação da vida. Como vai você, parte de mim? Que distância é essa que maltrata e parece não ter fim? Que dor é essa que cresce a cada instante, sem dar trégua ao meu coração sofrido e fere minhas entranhas? O que faço com esse vazio que teima em me envolver? Como vai você, filho da minha alma? Você, quer saber de mim? Ah, eu sou alguém ferido que mal suporta a fúria desse vendaval, mas se segura no amor de Deus para continuar existindo. Eu sou alguém que se apaga para que você brilhe, que se curve ante a vontade suprema de Deus e espera com fé e confiança a chegada do reencontro que se dará em algum lugar do futuro. Homenagem da médium Sônia Tosi para seu filho Ricardo Luiz, desencarnado no dia 11 de outubro de 1989.